Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, que diz a palavra, meus irmãos? É de Deus. Então vou repetir. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e também o espírito do erro. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos voltamos para a Tua palavra, a mesma palavra, Pai, que ao longo de 2000 anos tem sustentado o Teu povo, espalhado na terra, espalhado nos cantos mais longínquos, vivendo as situações mais adversas. Foi esta palavra, Pai, que conservou a fé, conservou a igreja e tem conservado ela até os dias de hoje. Por isso, Senhor, nós nos voltamos para esta palavra, porque sabemos que ela é a garantia, Senhor, da nossa perseverança nesse tempo. Tempos tão difíceis, tempos de tantos combates, tempos de tantas perseguições, mas assim como a Tua palavra valeu aos nossos irmãos no passado, nós temos a plena certeza que ela também vai valer a nós nos dias de hoje. Por isso, Senhor, que cada coração aqui se abra para receber a Tua palavra e possa, ó Deus, permanecer decididos a viver para a Tua glória e Teu louvor em todo o tempo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra nesta manhã é Confissões Natalinas. Poucos dias atrás, aconteceu no Brasil uma conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática, Essa conferência recebeu o nome da chamada COP30, a COP30, Diversas delegações de países estrangeiros aportaram no estado do Amazonas e lá ficaram dias e dias discutindo e debatendo questões que eles consideravam relevantes, E ainda que a gente às vezes não se interesse tanto por estas coisas, acaba que quem gosta de um noticiário tinha que ficar envolvido, ouvindo um pouco disso, sabendo um pouco disso, E eles ficaram debatendo dias e dias sobre aquelas questões que eles consideram relevantes. E depois de debaterem dias e dias, chegando ao final da conferência, da COP30, essas delegações, elas prepararam um relatório que seria publicado para mostrar os avanços ou não daquilo que foi debatido, E eu me lembro de assistir no noticiário que esses foram dias cruciais, Que saiu briga e tudo de delegações da Colômbia que queria o relatório de um jeito, delegações de outros países que não queriam, e foi uma briga terrível, E por fim, o relatório foi publicado, E esse relatório, quando publicado, ele se torna como uma espécie, uma declaração, uma confissão, uma declaração de compromisso, uma confissão daquilo que os signatários do relatório
esperam realizar nos próximos anos. Então, saiu o relatório. Depois de brigas, discussões, o relatório saiu, mostrando lá o que eles decidiram realizar a curto, a médio e a longo prazo. Esse ano de 2015, se completou 1.700 anos que um outro grupo também se reuniu, numa cidade chamada Niceia, que atualmente fica na Turquia. E esse grupo se reuniu para buscar um consenso, criar também uma declaração, uma confissão, não sobre questões de clima, de tempo, de ecologia, mas sobre a questão da fé. Esse grupo se reuniu para tratar sobre a questão da fé, e mais especificamente sobre a pessoa de Cristo e o seu lugar na divindade. No final, esse grupo, depois de debaterem ali também dias e dias, se eu não me engano, durou quase 2 anos, esse foi muito mais do que a COP30. No final, esse grupo publicou um relatório que na verdade se tornou um credo da igreja, que nós conhecemos como credo niceno, E esse credo, ele ficou ali, foi muito importante para a igreja, tanto que nessa semana, o representante da igreja católica, o Papa, se juntou com o representante da igreja ortodoxa, foram até essa cidade de Niceia, que hoje se chama, tem outro nome, Snik, se juntaram lá para orar e agradecer por esse credo que foi estabelecido há 1.700 anos atrás. E esse credo foi muito importante para a igreja como um todo, porque ele estabeleceu alguns fundamentos da nossa fé. E algumas palavras desse credo diz o seguinte, abre aspas, só para que os irmãos entendam parte. O credo é maior, mas eu quero ler uma parte dele. O credo diz: eu creio em um Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, e diz: Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Essa é uma parte do credo niceno. E esse credo está ali declarando a divindade de Jesus, declarando que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo é homem. Então esse credo foi importante. E seja o credo apostólico mais antigo, seja o credo niceno, que é de 325, sejam as confissões denominacionais que nós temos, a maioria das igrejas tem, a nossa também tem, uma confissão da Igreja Cristã Nova Vida. Quem quiser conhecer, ela está no site da nossa igreja. Temos lá a nossa confissão de fé. Para que serve uma confissão de fé? Para dar os contornos daquilo que uma igreja professa. Então nós temos a nossa confissão de fé. Então seja o credo apostólico, seja o credo niceno, sejam as confissões denominacionais, todas elas buscaram no texto bíblico as bases para as suas formulações. Então nós podemos dizer que o apóstolo João ofereceu através dos seus escritos, tanto o evangelho que nós meditamos na semana passada, como as suas cartas, na qual nós estamos meditando hoje, através dos seus escritos, João ofereceu fortes e evidentes bases para as doutrinas cristãs, e especialmente o que nós chamamos de cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Em seu evangelho e em suas cartas, ele fez afirmações preciosas
E aqui nessa manhã nós temos algumas delas, né? Por isso que eu chamei o título dessa mensagem de Confissões Natalinas. Ou seja, as confissões que João faz e a confissão que João requer daqueles que querem ser considerados cristãos. Então são confissões natalinas por quê? Porque falam a respeito do nascimento de Jesus. Falam a respeito da pessoa de Jesus. Então nós temos aqui algumas delas para estudar nesta manhã e também para confessá-las. Para que a gente possa fazer o teste que João propôs aqui nesta carta, para ver se somos de fato crentes ou não. Especialmente aquelas que devem ser lembradas nesse período do Natal que nós estamos celebrando. Mas antes de tocarmos na primeira confissão cristológica que aparece no texto, mais uma vez nós precisamos lembrar o contexto do qual João escreveu a sua carta e também escreveu o seu evangelho, né? Devemos lembrar, e eu falei isso na semana passada, mas só para lembrar, porque passa uma semana a gente esquece, né? Esquece ou não esquece, irmãos? Esquece, né? Eu não lembro muito bem, mas só para lembrar, judeus não cristãos estavam se voltando para os judeus cristãos e declarando que esses, ao crerem em Jesus e no que se falava sobre ele, esses judeus cristãos não estavam servindo ao Deus verdadeiro. E essa é uma acusação muito séria. É ou não é, meus irmãos? Eu me lembro, muitos anos atrás, quando uma pessoa veio para a igreja lá do Lote 15, e ela veio de uma igreja que se considera uma igreja muito pura, uma igreja muito bíblica. E essa irmã, quando veio para a nossa igreja, eu conversei com ela, e ela falou assim: pastor, o pastor da igreja da onde eu saí, ele disse que eu estava indo para uma igreja que não era igreja. Isso é uma acusação muito séria, né? Imagine o que os cristãos judeus estavam sofrendo quando estavam dizendo assim: vocês não estão servindo ao Deus verdadeiro. Esse Jesus que vocês estão servindo, ele não é Deus, ele é um homem. Ele é um homem como nós. Ele pode ser um grande profeta, ele pode ser um grande mestre, mas entenda, ele não é Deus. Essa era a acusação que os cristãos judeus estavam sofrendo. E João estava sofrendo, e João estava querendo ensinar o povo, ensinar a respeito do verdadeiro Deus que é Jesus. Por isso que alguns judeus cristãos, movidos por esse peso que estavam sofrendo, estavam até mesmo se desviando do ensino apostólico e criando compreensões estranhas e até mesmo heréticas a respeito de Jesus. Isso foi isso que começou a acontecer e João precisou combater isso. João precisou ensinar aqueles que estavam firmes e combater essas acusações que estavam se levantando. E uma dessas correntes heréticas ou compreensões estranhas que estavam acontecendo já nos primeiros séculos, e João pega algumas delas, né? Uma delas negava a divindade de Jesus, né? E essa corrente foi chamada de os ebionitas. Um grupo de judeus que professavam até a fé em Jesus. Entenda isso, irmãos. Eles até professavam a fé em Jesus, mas seguiam o evangelho reduzido de Mateus, em hebraico. E mais uma vez a gente precisa lembrar, hoje cada um dos irmãos tem a sua Bíblia aí na mão. Quem está com a sua Bíblia aí na mão aí? Né? Está com a sua Bíblia na mão. Mas naquela época isso não acontecia. Cada um não tinha a Bíblia, né? O primeiro grande trabalho foi que pelo menos cada sinagoga tivesse a sua Bíblia, né? Primeiro a Bíblia do Velho Testamento e mais tarde, então era muito difícil. Então eles tinham o evangelho reduzido de Mateus, né? E eles negavam algumas doutrinas fundamentais ensinadas pelos apóstolos. Então, olhando assim, a grosso modo, eles pareciam cristãos,
mas eles estavam negando um ponto cardeal da fé cristã. Eles negavam a crença que Jesus teria nascido por um nascimento virginal. Eles diziam, isso não aconteceu. Então, embora carregando o nome de cristãos, embora tendo um evangelho reduzido, o evangelho de Mateus, eles negavam um ponto cardeal da fé, dizendo que Jesus não havia nascido de um nascimento virginal, né? Esses eram os gibeonitas. E eles perduraram na Judeia, e há registros de suas atuações, né, nos escritos de Orígenes, de Eusébio, e eles podem ter chegado até o final do quarto século. Então esse foi um dos movimentos. Além desse movimento, tivemos outros movimentos no início da igreja que negavam a fé em Jesus, que negavam a divindade de Jesus. Um outro era chamado de os docetistas, que no segundo século, né, seguindo uma corrente gnóstica, né, e a palavra docetista vem do termo grego dokeio ou doceio, que significa aparência. Então o que os docetistas acreditavam? Que Jesus existiu não em corpo como nós, mas que ele era uma aparência, era um fantasma, né, usando uma linguagem moderna como que um holograma, mas que ele não teria corpo de verdade, ele não teria sido de carne e osso. Então esses foram os docetistas. Eles até criam em Jesus, mas criam nesse Jesus aparente, criam nesse Jesus fantasma. Terceira e mais grave corrente que negava a divindade de Jesus foi conhecida como o arianismo, né? E foi a mais grave das heresias, né? E ficou conhecida por este nome por conta do seu principal expoente, que se chamava Ário, por isso que vem a palavra arianismo. Ele negou que Cristo fosse igual a Deus. Na verdade, ele defendia que Cristo, olha, entenda isso, irmãos. Quando a gente fala de heresias cristãs, heresias que aconteceram na igreja, não são heresias que negam totalmente Jesus, mas são heresias que colocam Jesus num ponto menor do que ele tem que estar. Então a heresia ariana colocava Jesus, Ário até dizia que Jesus era o principal da criação, mas que ainda assim ele tinha sido criado por Deus. Ele seria o maior ser da criação, mas Ário não defendia que ele era igual a Deus, ou que era da mesma natureza de Deus, da divindade de Deus. E o pior, quando a gente lê a história cristã, é que uma grande parte da igreja estava abraçando os ensinos heréticos de Ário. Esse ensino dividiu a igreja, irmãos, nos primeiros séculos, né, fazendo com que um bom número de bispos, né, e padres seguissem o ensino de Ário, defendendo o ensino de Ário, né? Então, uma grande parte da igreja estava abraçando esse ensino, e por causa disso é que o concílio de Nicéia foi convocado. Foi convocado para se debater sobre a pessoa de Cristo e a divindade de Cristo. E graças a Deus, foi condenado o ensino de Ário e prevaleceu o ensino que nós temos até os nossos dias, que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade e Ele é o Senhor dos senhores. Amém, meus irmãos? Então, se tivesse prevalecido o ensino de Ário, nós não poderíamos ter cantado alguns louvores aqui nesta manhã, né? Algumas expressões. E o que fez estas heresias serem rechaçadas? Nós podemos dizer que foram duas coisas, né? E a gente sempre tem que encarar essas coisas da seguinte maneira: o que fez essas heresias não prevalecerem? E eu considero que duas coisas. Primeiro, a providência de Deus. O próprio Deus, né, com a sua providência, não permitiu que essas heresias prosperassem, né, que elas não estivessem prevalecendo. Então, Deus, por sua providência e graça, fez isso. Mas Deus fez isso com a sua providência e graça através de quê? Também, aí vem a segunda razão, a firmeza da igreja
em voltar e permanecer ancorada nos ensinos apostólicos. Então, por mais que um tempo possa apresentar dificuldade a nós de confessarmos aquilo que os apóstolos ensinaram, nós precisamos voltar para o ensino apostólico, para Santas Escrituras e dizer: isso é a verdade, essa é a verdade. E o ensino de João, nós encontramos esta confissão maravilhosa, né? Vamos voltar aqui ao texto bíblico. Por isso que eu chamo de confissões natalinas. Verso 1: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E João propõe esse teste, dizendo: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é o que, meus irmãos? É de Deus. Então João propôs aqui um teste, dizendo: olha, para você saber, aqueles que são de Deus, todo aquele que é de Deus confessa essa verdade fundamental, essa verdade basilar da nossa fé, que Jesus Cristo veio em carne. Então, seja na época dos judeus, seja na época dos primeiros séculos, em que muitos cristãos judeus estavam enfrentando isso, ou seja, em nossa época de secularismo, de liberalismo, de pós-cristianismo, de tantos ismos aí, seja na nossa época, nós precisamos fazer esta confissão, né? Essa confissão dizendo que Jesus Cristo veio em carne. Então, você entende o quanto isso foi importante para a preservação da igreja, confessar essas verdades da palavra de Deus? Você entende o quanto isso foi importante? Quem entende o quanto isso foi importante? Porque se a igreja abrisse mão disso, irmãos, eu digo, a igreja não estaria existindo. Então foi fundamentalmente importante a igreja não abrir mão disso, fazer essa confissão dizendo: Jesus Cristo veio em carne, Ele nasceu em carne. E eu pergunto, será que não devemos fazer isso hoje? Será que nós vivemos então uma outra época, que se tornou as coisas mais fáceis, e que todo mundo está acreditando nisso, então nós não precisamos fazer esta confissão hoje? Eu creio que não. Eu creio que é urgente que façamos também esta confissão, que Jesus Cristo veio em carne. E eu digo isso, irmãos, por uma simples e óbvia razão que o próprio texto nos mostra. Vamos voltar ao texto bíblico. Nisto, verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus, né? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Mas João completa: e todo espírito que não confessa a Jesus, não procede o que, meus irmãos? De Deus. Pelo contrário, este é o espírito de quem, meus irmãos? Esse é o espírito de quem, igreja? Do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente o que, meus irmãos? Já está neste mundo. Então, tão importante como foi na época de João, se torna também importante nos nossos dias. Por quê? Porque o espírito que promoveu o surgimento destas heresias lá nos primeiros séculos, esse espírito está em atividade ainda até os dias de hoje. E que espírito é esse, pastor? O espírito do anticristo. E obviamente que quem conhece a etimologia da palavra já sabe muito bem o que significa anticristo. Alguém contrário a Cristo, alguém contrário à verdade de Cristo, alguém contrário à divindade de Cristo, alguém contrário à glória a Cristo. Então o espírito do anticristo é esse, é aquele que se levanta contra Cristo. João chama esse espírito do anticristo. O espírito do anticristo, meus irmãos, ele está operando na terra, e nós sabemos que à medida que a volta de Jesus se aproxima, a atuação dele vai ser menor ou maior, meus irmãos?
Vai ser menor ou maior a igreja? A atuação dele vai ser menor ou maior? Vai ser maior. À medida que Jesus está voltando e ele sabe que seus dias estão chegando ao final, a operação dele vai ser maior. Então, isso já era um problema na época de João. Como vimos, muitas heresias brotavam naqueles dias. Heresias estas movidas por esse espírito, ou seja, o espírito que nega a divindade de Jesus, o senhorio de Jesus, a glória de Jesus. O espírito do anticristo, ele tem essa meta. Ele nega a divindade de Jesus. Ele nega a glória a Jesus. Ele nega o senhorio a Jesus. E note que esse espírito, o espírito do anticristo, ele pode até atribuir a Jesus algum valor. Entenda que o espírito do anticristo, ele não se incomoda que Cristo possa ser falado e retratado, contanto que ele seja retratado de maneira errada. Então o espírito do anticristo pode até atribuir a Jesus um valor. Que valor é esse? O grande profeta, o grande mestre, o grande líder. Mas o alvo principal do espírito do anticristo é negar que Jesus é Deus. É negar que ele é Senhor. É negar que ele é digno de adoração. Então, se o espírito do anticristo conseguir estas coisas, ele já conseguiu a vitória. Ainda que Cristo possa ser retratado como um grande profeta, um grande mestre, um grande líder. Então, João propõe aqui um teste para saber se o espírito do anticristo está atuando na vida de uma pessoa. E esse teste consiste em 2 confissões. A primeira delas, nós já vimos, que Jesus veio em carne. E a segunda nós entendemos a partir da negação que ele faz, né? Diz aqui, quando ele diz, nisto, verso 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então está na forma positiva. Mas na forma negativa nós vemos uma outra declaração, quando ele diz, e todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Então, também quando alguém nega que o próprio Senhor Jesus procede do próprio Deus, sendo do próprio Senhor, né, da própria natureza, então ele também é um espírito do anticristo. Então a primeira delas é que Jesus veio em carne. E a segunda nós entendemos como aquele que procede do Pai. Jesus procede de Deus. E como eu falei nas pregações anteriores, estas confissões eram difíceis na época de João. Vamos entender aqui o contexto mais uma vez. Seria muito fácil para um cristão judeu dizer assim, ele ficar bem com os outros cristãos fiéis, dizendo, não, eu creio em Jesus. Mas ele se voltar para os judeus que estavam perseguindo, dizer, mas eu creio num Jesus que não é apenas homem. Ficaria muito tranquilo para ele. Mas se ele declarar que Jesus é Deus, se ele declarar que Jesus é o Senhor, isso trazia algumas consequências para eles. A primeira delas é que eles eram expulsos da própria sinagoga. E sendo expulsos da sinagoga, eles tinham a sua vida transformada drasticamente. Porque se era um comerciante, os outros judeus não iriam fazer negócios com eles. Alguém que era expulso da sinagoga. E ainda hoje, irmãos, estas confissões também desafiam a todos nós. Nós somos desafiados nos nossos dias. Ao celebrarmos o Natal, nós precisamos fazer esse teste proposto por João. Então, nessa época de Natal, nós precisamos nos perguntar, eu creio de fato que Jesus veio em carne? Sim ou não, irmãos? Sim. Eu creio que Jesus de fato procede de Deus e é igual a Deus? Sim. Esse foi o desafio que os nossos irmãos lá no primeiro século estavam enfrentando. E esta confissão
Entenda, não pode ser apenas uma confissão de concordância mental e da boca para fora. Devemos lembrar, mais uma vez, que a confissão que os cristãos judeus faziam no primeiro século trazia implicações para a sua vida pública, consequências sociais e consequências comerciais. Pois se fosse expulso da sinagoga, eles estariam com a sua vida transtornada. Então eles tinham que tomar uma decisão. Se eu confesso que Jesus veio em carne, eu vou sofrer essas consequências. Da mesma forma somos nós hoje, irmãos. Quando nós firmamos a nossa fé nas confissões da palavra de Deus, nós também sofremos a consequência. A consequência de sermos tidos como cristãos bitolados, a consequência de crermos num mito, a consequência de sermos contra a ciência, porque a ciência não pode provar isso, a lógica não pode provar isso, então também há uma consequência. Então declaramos sim que Jesus veio em carne, declaramos sim que Jesus é o Filho de Deus. Então o espírito do anticristo, ele moveu imperadores, moveu autoridades políticas, religiosas, para perseguirem e matarem milhares e milhares de cristãos que insistiam, irmãos, em confessar essas duas verdades: que Jesus veio em carne e que ele procedia do próprio Pai, era o Filho de Deus. E muitos cristãos pensam hoje, erradamente, que o espírito do anticristo parou de atuar. Pastor, nós estamos vivendo uma época diferente. Olhamos lá para o primeiro e segundo século e falamos assim: nossos irmãos sofreram tanto, tantos morreram, mas nós vivemos uma época diferente. Vivemos agora um tempo de democracia, numa sociedade mais avançada, e numa sociedade em que está contendo mais o espírito do anticristo. E eu pergunto, será? É exatamente isso, irmãos, que o espírito do anticristo quer que nós pensemos, especialmente a igreja. Pensemos que ele está vencido, de que ele está obsoleto, de que ele não está atuando mais. Mas basta uma olhada no que acontece aos cristãos, irmãos nossos ao redor do mundo, para você ver que o espírito do anticristo ainda está atuando. Faça uma pesquisa no Google, não agora, não agora, depois. Faça uma pesquisa no Google e coloque a seguinte frase: perseguição a cristãos no mundo. Sabe qual o número que vai vir? 380 milhões de irmãos nossos estão sendo perseguidos no mundo. Você sabe o que é 380 milhões? O nosso Brasil esteja talvez em 250 milhões, não sei. Alguém tem esse dado mais preciso para me dar? Mas acho que 250 milhões. É mais do que um Brasil, irmão, inteiro, sendo perseguido ao redor do mundo. E perseguições que vão de coisas aparentemente mais leves, e de perseguições que vão a coisas mais graves. Na Nigéria, país da África, cristãos sofrem há anos com os ataques de grupos islâmicos, especialmente de um grupo chamado Boko Haram. Em abril de 2014, isso foi noticiado no mundo inteiro, e inclusive aqui no Brasil. Em 2014, esse grupo invadiu, irmãos, uma escola internato dedicada a meninas e sequestrou 276 meninas, 276 meninas, na idade entre 14 e 19 anos. Eles sequestraram.
Algumas poucas conseguiu se livrar pulando do caminhão que as levavam. Algumas poucas pularam dos caminhões que as carregavam. Algumas foram mortas. E anos depois, 103 delas foram libertadas. Mas foram libertadas como, pastor? Todas elas violentadas. Algumas delas traziam de volta para casa filhos dos seus violentadores. Irmãos e irmãs, por um instante, nos coloquemos no lugar destes pais e mães que tiveram suas filhas sequestradas e passaram por um instante. Eu quando escrevi isso para pregar aos irmãos, isso me doeu, né? E creio que também os irmãos ao ouvirem isso traz dor, né? Mas entenda que essa é uma dor que nós estamos sentindo aqui, o que nós chamamos no estudo filosófico de uma dor estética. Não é a dor real, é a dor estética, né? A dor de estarmos se colocando no lugar da pessoa e sofrendo. Mas ela tem o seu valor, para a gente sentir um pouco do que é ser cristãos em determinado lugar do mundo. Então, na Nigéria, se você é um cristão na Nigéria, você pode ter a sua filha sequestrada. Você pode ter sua filha, sua família sequestrada, sua casa destruída. Então, se a nossa fé, meus irmãos, é algo apenas para o domingo, nós estamos desonrando a Cristo e desonrando a memória de tantos irmãos e irmãs que morreram, padeceram, por confessarem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas, mesmo nas situações mais extremas que eles passam. Então, se queremos ser cristãos apenas do domingo, nós estamos desonrando a Cristo, estamos desonrando a memória de tantos mártires, né, que morreram nas situações mais extremas. Então isso serve para quê, pastor? Para mostrar que o espírito do anticristo, irmãos, ele continua atuando e vai atuar até o fim dos tempos, movendo grupos, movendo autoridades, movendo leis para perseguir, prender e até mesmo matar cristãos, tirar os seus direitos. Em alguns países, se cristãos, em alguns países especialmente muçulmanos, se alguém se converte do islamismo para o cristianismo, essas pessoas são deserdadas da família, elas são abandonadas. Esses dias eu estava assistindo um pequeno vídeo de um pastor que viaja muito para esses lugares, e ele estava falando a respeito de uma mulher de um determinado país desse, que quando confessou Cristo como Senhor, o seu marido a deixou. Ela teve que sair de casa, perdeu um dos seus filhos, e ela abriu um orfanato para cuidar dos filhos dos outros. E esse pastor perguntou para ela: por que você faz isso? E ela falou: porque isso é a minha cura. Quando eu faço isso pelos filhos dos outros, isso me cura do filho, da filha que eu perdi e da minha família que foi destruída. E tudo isso por quê, meus irmãos? Porque ela confessou Cristo como o Senhor. O espírito do anticristo, ele atua, irmãos. E ele atua nesta época do Natal. E ele até permite que o Natal seja celebrado por milhares, por milhões e milhões de pessoas, contanto que elas esqueçam daquilo e daquele que é a razão do Natal. Qual é a razão do Natal? Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez por nós. O espírito do anticristo não se incomoda
que você compre presente, que você vá no Saara, que você vá não sei aonde, compre presentes, tenha uma mesa decorada, farta de comidas, cante músicas religiosas. O que Ele não quer é que você viva a sua vida de fato para honrar e glorificar a Jesus. Ele fica furioso ao ver a igreja de Deus se reunindo e confessando com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Ele fica furioso ao ver que, mesmo perseguindo e até mesmo matando cristãos, a igreja de Deus segue avançando e honrando ao Senhor Jesus. E o fundamento para essa fé não pode ser a adesão a um grupo social chamado a igreja. Então entenda, você não se torna um homem de fé, uma mulher de fé, porque faz parte desse grupo social aos domingos. Não. Há pessoas que morrem ao redor do mundo, meus irmãos, por serem ucranianos, por serem torcedores de um time, por serem moradores de uma determinada região. Cristãos morrem ou são perseguidos por causa de Jesus. Isso é o que a palavra e o próprio Senhor nos advertiu. O próprio Senhor Jesus nos advertiu os seus discípulos e consequentemente a nós, dizendo que nós seríamos perseguidos e odiados por causa de quê, meus irmãos? Por causa do seu nome. Por causa dele nós seríamos perseguidos e seríamos odiados. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare. Celebre o Natal no dia 25, mas celebre o fundamento do Natal todos os dias do ano. Qual é o fundamento do Natal? Cristo veio para ser Senhor e Salvador da minha vida. Esse é o fundamento do Natal. E esse fundamento do Natal a gente tem que celebrar todos os dias da nossa vida. O Natal, a festa, você pode celebrar no dia 24 para o dia 25. Mas a razão do Natal, o fundamento do Natal, é isso que nós fazemos todos os domingos aqui. Todos os cultos, todo o devocional que fazemos em casa, toda vez que dobramos o nosso joelho, nós estamos exaltando e dizendo: obrigado, Senhor, porque enviou Jesus, que foi encarnado, que se tornou homem e veio para ser o meu Salvador. Então Natal, meus irmãos, é Cristo. Diga comigo, Natal é Cristo. Natal é confessarmos que Jesus veio ao mundo e se tornou carne, com uma finalidade bem declarada, bem definida e bem declarada em toda a Bíblia. E que finalidade foi essa, pastor? Ele veio em carne, não para desfrutar do que é a humanidade. Ele veio em carne com uma finalidade: se tornar o pagamento pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos e habitar para sempre com o Senhor. Ele veio ser a propiciação, o pagamento, o sacrifício. Então a encarnação de Cristo, meus irmãos, não é uma história tirada da imaginação humana, como nós estamos vendo desde a primeira mensagem, lá em Lucas, quem se lembra? Lucas diz que ele escreveu fato, verdade e testemunho. Então não é uma história tirada da imaginação humana, mas um fato real que aconteceu em Belém, como nós cantamos nesta manhã. Nasceu em Belém. Eu não lembro do restante da frase, Mas a gente canta isso. Por que a gente canta isso? Porque temos o fundamento disso na palavra de Deus. Adotamos como a verdade de Deus. Nasceu em Belém, na região da Judéia, nos dias de Herodes, e foi necessário que ele nascesse. Por qual razão? Para ser o nosso mediador, o nosso Salvador, aquele que tomou sobre si a nossa culpa e a nossa condenação. Então a mensagem do Natal, meus irmãos, é um recorte da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho plena, O Natal é um recorte, juntamente com a mensagem da Páscoa
se forma a base da fé cristã. Ele nasceu, se tornou homem, morreu, ressuscitou para ser o nosso Salvador. Essas duas mensagens é o coração do Evangelho, é a base do Evangelho, são os pilares do Evangelho. Então Jesus veio para ser o nosso Senhor. Então o apóstolo João não se importava com o Natal comercial que temos em nossos dias. A sua preocupação era uma só: que os filhos de Deus, na época dele, permanecessem confessando essas duas verdades. Que verdades? Jesus veio em carne e ele procede do Pai, ele é Deus, como ele bem frisa em todo o seu Evangelho, E eu gosto muito do Evangelho de João, porque lá, se eu não me engano, no capítulo 19, verso 7, estou falando aqui de memória, diz que os judeus crucificaram Jesus, porque Jesus declarou ser Filho de Deus. E isso para mim é maravilhoso, porque os judeus, os romanos que crucificaram Jesus, eles entenderam a mensagem. Jesus declarou que ele era o Filho de Deus. O que eles não fizeram foi aceitar essa verdade. Eles entenderam a verdade, eles não aceitaram a verdade. Então João está sempre frisando que Jesus nasceu em carne e ele é o Filho de Deus. E ao longo dos séculos, irmãos, a igreja tem feito isso, declarado, seja por suas confissões, seja por seus credos, seja por seus cânticos, a igreja tem feito isso, declarado que ele é o Senhor, que ele veio em carne e que ele é o Senhor. E é isso que nos faz igreja. O que faz igreja ser igreja? Não é esse prédio, não é uma cruz que colocamos na fachada da igreja ou no fundo da igreja. O que nos faz ser igreja é o ajuntamento de pessoas que confessam isso e que estão confessando isso séculos e séculos, que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Ele nasceu, fruto de um nascimento virginal, se tornou homem, sem pecado, morreu, ressuscitou e ao terceiro dia ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai. Essa é a declaração que fundamenta a igreja. Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, o autor C.S. Lewis ele escreveu o seguinte, e isso também é tão importante, que todo homem precisa fazer uma escolha a respeito de Jesus. Quem é Jesus? O que é Jesus? Pautado na Bíblia, nós declaramos, ele é o Filho de Deus. Mas alguém que nega isso, vai precisar ter Jesus como de uma outra maneira. E é isso que C.S. Lewis escreveu no seu livro, ele dizendo, abre aspas, faça a sua escolha, ele diz. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou ele não passa de um louco, ou coisa pior. E ele continua, você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas C.S. Lewis continua dizendo, mas que ninguém venha com a paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção. Jesus não deixou essa opção. E não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nenhum lunático, nenhum demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, eu tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Fecha aspas. Jesus não deixou opção. Ou você o vê como
Filho de Deus, ou você vê ele como um lunático. Porque em todo o Evangelho nós vemos a declaração, seja para os judeus, seja para os fariseus, seja para os romanos, ele dizendo: eu sou o Filho de Deus. Ele dizendo: eu vos digo. E os profetas diziam: e assim diz o Senhor. Jesus não foi um grande profeta, porque se fosse um grande profeta, ele continuaria dizendo como os profetas diziam: assim diz o Senhor. Mas ele não falou dessa maneira, ele diz: eu vos digo. Então Jesus não deixou dúvida de quem ele era, ele é Deus. Então a igreja não pode abrir mão desta confissão. O cristão não pode abrir mão dessa confissão, ainda que o mundo, movido pelo espírito do anticristo, promova a ideia que Jesus foi apenas um grande homem, um grande mestre, um ser especial, ou como Ário disse, o ser mais elevado de toda a criação. Ainda assim, isso é contrário ao que Jesus é. A igreja tem confessado e permanecerá confessando que Ele é Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E é nesta confissão, ou nestas confissões, que está a segurança da igreja. Nós não podemos abrir mão dela, em tempo nenhum, em lugar nenhum, em situação nenhuma. Nossos irmãos não abriram mão delas, morreram por isso. Irmãos nossos que estão na Nigéria não abrem mão dela, e por isso estão sendo perseguidos, mortos e tendo tantas coisas contra eles. Então você entende, irmãos, qual é a nossa responsabilidade? Você entende, igreja? Qual é a nossa responsabilidade? Alguém pode dizer: mas isso é questão só teológica, isso é só questão de escrita. Não é questão de escrita, isso é a vida da igreja. Se a igreja não confessar isso, ela deixa de ser igreja. Ela se torna um ajuntamento, um grêmio, uma aglomeração de pessoas. Mas ela não é mais igreja. Igreja, para ser igreja, precisa confessar. E uma vez eu li que a igreja está a uma geração de desaparecer da face da terra, se deixar de proclamar as verdades cristológicas da nossa fé. Então não é Maria, não é Pedro, nem Paulo, nem Tiago, somente Jesus é o Senhor e Salvador de pecadores como eu e você. Só Jesus. Não é isso que a gente canta? Só em Ti, só em Ti acho paz. É só em Jesus, irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Senhor. Então, mesmo com todas as lutas, provas que nossas confissões cristãs e cristológicas possam trazer na geração que nós estamos vivendo, alguém pode chegar perto de você e dizer: você ainda acredita que Jesus veio em carne? Você ainda acredita que Maria era virgem quando concebeu Jesus? Você acredita que o Espírito, que essa história de Espírito Santo é verdade? E você tem que olhar bem no fundo do olho de quem te pergunta e dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Nosso dever, irmãos, é um só. O dever dessa geração é um só: legar a fé correta aos nossos filhos e nossos netos, e pedir a Deus sempre graça e força vindas do Espírito Santo para prosseguir. Nós recebemos a fé dos nossos antepassados, né? Lutaram. Então o concílio de Nicéia, né, lá 1700 anos atrás, se eles não tivessem feito o que fizeram, lutado pela fé, pela confissão, a igreja não estaria hoje aqui. E eles voltaram, sentaram e confessaram: Jesus Cristo veio em carne
Ele se tornou homem, Ele é Deus. E a igreja está prosseguindo. E hoje nós temos esse desafio. Olhando para a próxima geração, nós temos que fazer a mesma confissão. Ele veio em carne, Ele se tornou homem, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele é Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, igreja? E essa responsabilidade é uma responsabilidade que cresce, especialmente nesse período do Natal, onde o Natal está sendo celebrado de tantas formas, onde Jesus está aparecendo de tantas formas, e muitas delas de forma errada. E nós precisamos, como igreja de Deus, corrigir dizendo, a forma correta é, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador. Amém, meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus pelo trabalho que os nossos irmãos fizeram no passado, pela firmeza de fé que eles demonstraram. E vamos pedir a Deus que nos encha com essa mesma firmeza, coragem, para levarmos a fé adiante, transmiti-la às próximas gerações. Então fecha os teus olhos. Amado Deus e amado Pai, nós te bendizemos, Senhor, por esta verdade tão cristalina, tão clara, tão simples até mesmo, mas tão poderosa, Pai. É nessas verdades, nessas confissões, que a Tua igreja tem se sustentado ao longo de 2000 anos, Senhor. Tantos combates, tantos ataques, tantas perseguições, mas a igreja ao longo dos anos tem declarado, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo. Sim, meu Pai, é essa declaração, esta confissão, fundamentada nos ensinos apostólicos, ó Deus, que tem feito a Tua igreja prosseguir e perseverar. Por isso nos ajuda, Senhor, a não abrirmos mão destas confissões em nosso tempo, Senhor. Num tempo de frieza, num tempo de secularismo, num tempo, ó Deus, em que muitos, ó Deus, não querem mais saber da fé, e até mesmo dentro da igreja, Senhor, muitos estão vivendo uma fé superficial. Nós oramos, desperta os teus filhos e filhas, Senhor, a entenderem o tempo que nós estamos vivendo, a entenderem que o anticristo, ele continua atuando, ele continua agindo, perseguindo, matando, ó Deus, tentando impedir o avanço da Tua igreja, e até mesmo usando autoridades, usando poderes deste tempo, deste século, para tentar intimidar o povo do Senhor. Queremos orar pelos nossos irmãos que são perseguidos, especialmente irmãos da Nigéria, Senhor, que estão sofrendo massacres, que estão sendo mortos, que estão tendo suas igrejas incendiadas, suas casas incendiadas. Isso acontece na Nigéria, acontece na Índia, acontece em tantos cantos do mundo, Senhor. E nós oramos pelos nossos irmãos, pedindo, socorre estes irmãos. Tem, ó Deus, misericórdia, demonstra a Tua graça em favor destes irmãos, faz a Tua igreja perseverar, permanecer firme, Pai, mas que isso sirva também de despertamento a nós, especialmente igreja brasileira, de entender que viver a fé não é apenas um compromisso dominical, uma vez por semana, não. Viver a fé todos os dias, em cada situação que vivemos, em cada, ó Deus, em cada luta que provamos, precisamos confessar em todo tempo, nós somos de Cristo, Ele tem que ser glorificado em nossas vidas, em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nosso comportamento, em nossas vontades e decisões. Por isso, Senhor, desperta a Tua igreja no Brasil, desperta a Tua igreja aqui na Vila São Luís, Senhor, homens, mulheres, ó Deus, que precisam ser despertados para serem usados, trabalhados, instrumentos em Tuas mãos, para trazer vidas ao conhecimento de Cristo, tirando-as
das garras, das mãos de Satanás e trazendo-as para o reino de Deus. Por isso, desperta a tua igreja, Pai. Nós pedimos isso no nome santo do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Antes de dar a bênção pastoral, nossa juventude fez as sobremesas para vender? Não conseguiu fazer, né? Então tá bom. Mas vamos fazer, acho que domingo que vem ainda, né? Tem mais um domingo, então tá. Vamos agradecer a Deus e logo mais. O pastor não costuma fazer isso não, mas eu vou fazer agora. Já vou fazer a propaganda da mensagem de logo mais. Diz que a alma do negócio é a propaganda, não é isso, né? É o marketing, né? Logo mais eu tenho uma mensagem já preparada para pregar. E que eu diria que vai na esteira dessa oração que a gente fez aqui no final. Você que quer ser despertado por Deus, para ser usado por Deus, vem estar aqui logo mais. Amado Deus e amado Pai, se chegamos ao final desta reunião, deste culto, leva-nos agora, Pai, guardados, sustentados e renovados por Ti. Mais uma vez eu te peço, Senhor, desperta a Tua igreja. Não nos deixe ficar acomodados numa rotina de fé que despreza a Tua casa, que despreza o Teu Evangelho, a Tua palavra, e até mesmo que não gera compromisso e vontade de Te servir, Pai. Pelo contrário, desperta a Tua igreja, porque os dias são maus. O anticristo está atuando, e a Tua igreja precisa se levantar com mais fervor, com mais atitude, para glorificar o Senhor. Leva-nos agora, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando, quem quiser se batizar, fale comigo ou fale com o diácono Francisco, dando o seu nome a ele.